A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje nós vamos falar a respeito dos drones agrícolas. Esse é um assunto que deixa muita gente encantado. Eu vou conversar com a Tamara Maciel, que é coordenadora geral da Agro Academy, e o tema da nossa entrevista será Dicas para garantir bons resultados com a operação de drones nas lavouras. Tamara, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para conversar conosco sobre um assunto tão interessante. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Você fala de onde, Tamara? Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Me explica o que é a Agro Academy. Então, a Agro Academy hoje ela é a maior e a gente ousa dizer a melhor escola de formação de pilotos de drone no Brasil, né? Nós trabalhamos com certificação de CAR, de operador Enterprise e operador de drone pela DJI também. Então, nós somos uma escola do agro voltada para essas certificações com drone e culturas específicas de aplicação também. Tamara, desde 2021, vou até pegar o número aqui, o número de drones agrícolas em operação no Brasil, ele saltou de cerca de 3 mil para 35 mil agora em 2025. Veja bem, de 2021 para 2025, de 3 para 35 mil. O que é que explica essa explosão na utilização desses equipamentos? A explicação para isso é a vantagem em se utilizar o drone de pulverização, né? Então, todos os benefícios que pode trazer, economia de água, não tem amassamento, terminou de chover, tu já pode ir lá aplicar, tecnologias atuais, o mercado também trazendo cada vez mais drones mais atualizados, né? Nós saímos aí dos drones, inclusive nesse ano, dos drones T50 para o T100, então maior capacidade de aplicação também. Então, tudo isso ajuda a aumentar cada vez mais o número de drones existentes aqui no Brasil. Você acha que essa mudança de capacidade do T50 para o T100 vai fazer com que esse número aumente ainda muito mais? Sim, bastante. Nós estávamos aí, temos alunos, né, temos clientes que estavam ansiosos para esse modelo novo chegar. É um drone maior, é um drone mais robusto, vai ter mais capacidade, vai poder aplicar mais, né, para grandes áreas, principalmente na região do Mato Grosso. Então, com certeza, a estimativa é que o mercado cresça cada vez mais com esses drones maiores. É possível, você trouxe uma série de vantagens aí, né? É possível potencializar ainda mais essas vantagens com conhecimento e operadores especializados? Com toda certeza. Nos nossos cursos, nós começamos uma introdução básica para entender qual é o perfil do nosso cliente, né, do nosso aluno. Se ele é um produtor rural, se ele é um prestador de serviço, e aí começar a entender como ele vai manter a sua empresa, a sua casa, a sua propriedade utilizando o drone. Diante disso, a gente passa uma série de características, de funções, né, para que ele inicie nesse processo. Então, nós ensinamos toda a parte, a teoria de gota e deriva, como que ele pode aplicar a respeito da deriva, a tecnologia de aplicação corretamente, como que ele vai agir em diferentes climas, né, em diferentes culturas também. Então, tudo isso a gente também economiza no nosso curso para passar isso de forma com qualidade para o nosso aluno. Tamara, digamos que eu seja um produtor rural e eu queira comprar um drone para utilizar lá na minha lavoura. É só comprar e já sair operando? É fácil assim? O pessoal entende que é fácil, né? Mas não. Hoje nós seguimos várias legislações vigentes aqui no Brasil, né? Legislações da ANAC, do DCEA, do MAPA principalmente. Então, para sair operando o drone, tem que saber muito bem o que ele está fazendo. Porque a gente costuma falar que o drone, ele é um equipamento mais barato, né, comparado aos pulverizadores maiores, aos pulverizadores terrestres, mas para poder aplicar ele, tem que ter uma mão de obra qualificada, um piloto qualificado, para não sair fazendo nenhuma bobagem, né, para não derrubar um drone ou causar qualquer tipo de acidente. Bom, como o nosso tema de hoje são dicas, né, para garantir bons resultados na operação de drones, eu pergunto para você, qual é o primeiro ponto fundamental para operar bem um drone
e extrair dele o máximo de resultado? Capacitação. É entender qual é o teu perfil, né? Hoje a gente atende também muitos alunos interessados a entrar nesse mercado de trabalho, que não possuem o drone, né, em suas mãos, mas que estão disponíveis a trabalhar como pilotos, como operadores. Então, o principal ponto, o ponto inicial é capacitação. É buscar uma escola qualificada que possa fazer esse ensino de qualidade, tirar as dúvidas, né? Potencializar tudo aquilo que o produtor, que o aluno pode ter também. Existem muitos softwares para serem utilizados pelos operadores de drones agrícolas? Sim, nós temos alguns softwares que a gente ensina em aula, inclusive, tanto na parte teórica quanto na parte prática. E o mercado, ele muda muito rápido, a tecnologia, ela muda a todo momento, né? Hoje nós estamos passando por uma transição também de aplicativos, procurando novas ferramentas para que o aluno realmente possa testar tudo isso antes de finalmente sair fazendo a sua aplicação. Quais são os principais acessórios que podem ser acoplados a um drone, esses drones agrícolas? Então, o drone, ele vem, né, prontinho ali, com a sua estrutura, mas precisa ter um dispersor de sólidos, né, precisa ter as baterias, carregador, um kit completo para que ele possa fazer a sua operação, né. Hoje nós temos drone que faz a dispersão do líquido da cauda, né, dos agrotóxicos, afins, e também de semeadura. Então, assim, na unidade que você for adquirir um drone, já vai ser ofertado para você o kit completo para que você tenha as 3 baterias, tenha o kit de gerador para que não passe nenhum aperto, né, na hora de fazer a aplicação em si. Tamara, eu fico aqui pensando, por exemplo, Espírito Santo. Eu conheci o estado do Espírito Santo e tem uns lugares lá que a gente olha e fala, meu Deus do céu, como é que o pessoal consegue plantar café naquelas condições ali, né? São montanhas que a gente olha e pensa assim, se alguém cair lá de cima vai morrer, né? Não tem nem como. E o uso dos drones lá é muito grande para a cultura do café. Você chega aqui no Mato Grosso, você chega aqui em Goiás, por exemplo, na região onde eu estou, são aquelas planícies, né, assim, a perder de vista, e tem muito drone sendo utilizado também. A operação desses drones, dependendo da geografia, ela é diferente? Sim. Hoje nós passamos para o nosso aluno, né? Nós temos uma ficha prévia de inscrição, onde ele fala a sua cultura de aplicação ou o que ele pretende vir a trabalhar. Então, nós já temos uma base inicial para saber se ele vai trabalhar numa cultura de café, se ele vai trabalhar numa cultura de arroz, de uva, de frutíferas, para a gente poder moldar o conteúdo baseado na área que ele tem, né? Então, sim, a gente procura sempre estar se especializando na cultura de aplicação do aluno para poder passar para ele qual é a melhor forma de aplicação, né? Isso a gente passa na teoria, mas também na prática é muito importante. O que a gente alia muito na prática é que o nosso instrutor, o nosso técnico de entrega, ele vai também na propriedade do cliente fazer os primeiros testes com ele, né? Então, o nosso papel não é só passar a teoria e deixar que o aluno vá na prática, faça sozinho. É também dar esse suporte nas aulas práticas para que ele entenda qual é a sua cultura de aplicação, qual é a sua área, entenda os declives, entenda a estrutura daquele espaço para poder fazer uma aplicação 100% dentro daquilo que ele espera. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Não é só a geografia, é a cultura também que pode mudar o jeito de operar, é isso? Isso. O clima, como é que você falou aí de, por exemplo, parou de chover, pode utilizar e tal. Como é que o clima interfere nessa operação de um drone agrícola? O clima, ele vai facilitar muito mais do que se eu estivesse operando com um pulverizador terrestre, né? Então, assim, algo que a gente também preza durante os nossos cursos na nossa escola é que o produtor, o prestador de serviço, entenda as formas que o clima vai agir, principalmente se baseando, nós temos uma avaliação de risco operacional também para entender as mudanças climáticas repentinas que possam acontecer e como esse aluno vai se portar na operação com drone. Então, a gente passa características, teorias da teoria da gota e deriva, né, de como fazer uma aplicação, parou de chover, posso ir, como eu vou fazer os cálculos para estar aplicando corretamente, então isso também a gente dá todo esse suporte. Vamos fazer um intervalo comercial? Rapidinho estou de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo.
Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou entrevistando a Tamara Maciel, que é coordenadora geral da Agro Academy, uma escola que é direcionada a ensinar pessoas a operarem drones. No caso da aviação agrícola, por exemplo, a gente sabe que a partir de determinado horário não é mais vantajoso aplicar o defensivo, né, em função do calor, por exemplo. Eu imagino que com os drones deve ser a mesma coisa. Quando o drone não está sendo utilizado para a pulverização, ele pode ser adaptado para outro tipo de trabalho? Pode, os drones são multifuncionais, né? Hoje nós estamos contando aí com os drones maiores para transporte de carga, né? Então, eu tô lá numa região, numa plantação de laranjas, que eu tenho as caixas para recolher. O drone pode fazer esse serviço de puxar essas caixas e fazer o transporte dessa carga. Estamos fazendo testes também em relação ao drone fazer limpezas prediais, né? Limpeza de prédios, condomínios, e também aplicação de produtos fitossanitários, que a gente já começou, inclusive no ano passado, no verão ali, já teve aplicação em alguns estados, em algumas cidades, da aplicação de fitossanitário para o mosquito da dengue. Então, ele é um equipamento que vai te abrir várias portas, não necessariamente apenas para a pulverização agrícola, né? Então, em períodos que você não tem tanta procura, você pode estar abrindo portas aí para outras ferramentas também. Mas o mesmo equipamento faz essas diferentes funções, esses diferentes tipos de trabalhos, ou não? Tem que ser equipamentos diferentes, ou há adaptações para o equipamento? Dos mesmos equipamentos. Perfeito. Vamos falar da operação do drone. É necessário fazer um planejamento operacional antes de começar uma pulverização, por exemplo? Sim, nós sempre orientamos os nossos alunos a fazer um checklist, né? Um pré e pós-voo, para ele entender a operação dele. E muito disso está ligado também com a legislação, né? Que a legislação também exige que a gente faça um acompanhamento, faça um cronograma, um planejamento da aplicação, esteja com os dados organizados. Então, para fazer uma aplicação correta, com segurança e com qualidade, nós orientamos que sim, seja feito um planejamento, seja da sua empresa ou seja da aplicação em si, para que isso se desenvolva da melhor maneira possível. Tamara, como esses equipamentos eles são muito utilizados, acaba que ele tem uma vida útil um pouco mais curta, né? Ele se desgasta em pouco tempo. Porém, eu imagino que a manutenção e a higiene desse equipamento deva ser importante. Quais são os principais cuidados que se deve ter com a manutenção e com a higiene desses equipamentos, já que muitas vezes eles são utilizados para defensivos agrícolas, por exemplo? Isso. Nós temos no mercado hoje alguns produtos que auxiliam na limpeza dos equipamentos, dos bicos, do drone em si também, né? Mas o que a gente sempre ensina e prioriza para o aluno é que ele tenha cuidado com o equipamento no total, né? Tenha programado a sua manutenção preventiva, que é após tantas aplicações, tantos hectares, ir até uma revenda autorizada, fazer a manutenção, cuidar principalmente da bateria, né? O kit completo vem com 3 baterias, então ter um pouco mais desse cuidado de onde carregar, como utilizar ela, para postergar a vida útil dela também e do equipamento. Então, nós contamos aí com várias empresas parceiras que fazem e dão todo esse equipamento. Ou seja, eu fui lá e comprei o drone, comprei um T50 para aplicar como prestadora de serviço. A unidade parceira já vai fazer um cálculo aqui e vai dizer, Tamara, tu tem que me trazer o teu drone daqui 6 meses para a gente fazer uma manutenção preventiva, ver se está tudo bem com ele. E aí, para poder seguir, fazendo com que a vida útil do equipamento em si se prolongue bem mais. Eu estava falando de defensivos agrícolas, por exemplo, a embalagem de um defensivo na fazenda, ela tem que passar por uma tríplice lavagem, por exemplo, antes de ser devolvida. No caso do drone, está colocando ali o defensivo. É necessário fazer também a tríplice lavagem e, em caso positivo, se sim, onde e como deve ser feito? Então, em algumas situações, precisa-se ter um pátio de descontaminação, mas isso ainda não é obrigatório para os drones
mais pequenos, né? Isso está mais voltado para a parte da aviação com os aviões maiores, né? A tríplice lavagem, ela, por questões obrigatórias, referente ao mapa, ela é obrigatória, das embalagens, dos agrotóxicos, mas não se diz ainda sobre o conteúdo, sobre o dispersor do drone, o que precisa ser feito. A gente tem que ter um cuidado, mas segundo a legislação, ainda não temos. Mas nós contamos com mudanças aí, né? A legislação do mapa, ela tá para ser mudada agora nos próximos meses, né? Da ANAC também, e eu acredito que vão trazer atualizações a respeito de tudo isso também para a gente. Tamara, quando eu tenho um drone, eu, por exemplo, tenho 2 drones, eu adoro drone. Quando eu tenho um drone desse pequenininho, para diversão e tal, às vezes, dependendo do local que eu vou subir esse drone, não é permitido, né? O próprio drone já não sobe. Existem regras, existem leis específicas para a operação desses drones agrícolas? Existem. Hoje nós estamos trabalhando com a legislação do mapa, que diz respeito à parte dos agrotóxicos e afins, né, do drone, e do operador, e também a legislação da ANAC. Então, não é simplesmente comprei o drone, vou começar, fiz o curso e vou aplicar. Toda aplicação, todo voo que eu for realizar, eu preciso fazer uma solicitação desse voo lá no portal do Sarpas, onde eu vou ter cadastrado o meu código de piloto aqui no Brasil e o meu equipamento também. Então, lá ele já vai te abrir um mapa, você vai colocar as coordenadas, o endereço que tu vai aplicar, e ele já vai automaticamente te dizer se tá ok aplicar naquela área. Claro que em algumas situações, o Sarpas, ele demora um pouco mais para te dar esse retorno, se está ok ou não. Mas, geralmente, dentro de até 4 horas é feita a análise e é liberado o voo. Então, além do cadastro do drone, que a gente costuma falar em aula, que é a certidão de nascimento do drone, né? O documento dele, também tem que fazer esses registros de voo e os registros das aplicações. Caso o piloto ou a empresa não faça esse registro de voo, existe alguma penalidade? Sim. Existe. As penalidades podem começar com advertências, né, dependendo da gravidade, até multas, até interdição dos equipamentos, dos produtos, e as multas podem variar de 2.000 a 2 milhões de reais, também contando com pena de reclusão, dependendo da análise, né, da infração, de 3 a 9 anos. Para dirigir um carro, eu preciso de ter uma CNH. Para operar um drone, tem que ter qual documento? Para operar um drone, para poder mexer com os agrotóxicos e afins, eu preciso ter o certificado do CAAR, que é a certificação de aplicador aeroagrícola remoto, e para poder ser piloto, para poder manusear o controle do drone, eu preciso ter o certificado de piloto e o registro dele lá no sistema do Sarpas também. Como é que faz para obter esse documento? Para obter esse documento é bem simples, é só entrar em contato com a Agro Academy, fazer os nossos cursos, né? O nosso carro-chefe é um curso completo de CAAR e piloto de drone da DJI, que hoje é a maior fabricante de drones no mundo. Então, além da gente emitir essa certificação do CAAR já homologada ao mapa, nós emitimos o certificado de piloto de drone e também emitimos uma carteira de operador de drone agrícola pela DJI. Então, é uma carteira internacional também. Tá, vamos aproveitar. Eu gosto das coisas bem didáticas, bem explicadinhas. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e explicar bem explicadinho para o pessoal como é que eles fazem para obter esse documento, como é que é o curso, quais são os módulos que ele tem que estudar, durante quanto tempo ele tem que estudar, se é só presencial ou se tem remotamente também. Conta direitinho para a gente como é que funciona um curso desse. Claro. Então, o nosso curso completo, ele conta com a certificação do CAAR e de piloto de drone e a carteira de operador DJI, né? Para adquirir o curso, nós temos as nossas plataformas através das redes sociais, do Instagram, do nosso site, mas também dos nossos parceiros. Hoje nós temos cerca de 70 polos parceiros em todo o Brasil, desde aqui do Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, Paraná, até Rondônia, Mato Grosso. Então, são empresas que fazem também essa parte de inscrever os seus alunos no nosso curso e depois realizar a prática. Hoje o curso, ele vem com essas 2 certificações, então são 28 horas da certificação do CAAR e 26 horas da certificação de piloto e mais a carteira de piloto.
No nosso curso teórico, nós vamos ter 8 noites de aula em que a gente vai falar sobre conteúdos agronômicos, que é toxicologia e uso de EPI, teoria da gota e deriva, tecnologia de aplicação, preparo de cauda. Vamos falar da parte operacional e técnica, o que é uma base RTK, um dispersor, quais as funcionalidades do drone, como se faz para mexer, manusear o controle também, e a parte de legislação. Também a gente dá todo esse suporte, mostrando um passo a passo para o aluno o que ele precisa fazer de registros e certificações. Então, são 8 noites de aula teórica, um dia de prova online, né? Essa prova é online porque nós atendemos todo o Brasil. E aí, se o curso adquirido for completo, tem 2 dias de aula prática que nós direcionamos para o polo parceiro. Então, eu comprei lá no Mato Grosso. Então, lá no Mato Grosso, nós temos uma empresa parceira, finalizou as provas aqui, você vai lá, vai ter 2 dias de aula prática, para você pegar realmente na mão o drone, o controle, e entender como que se faz uma aplicação corretamente. Vou fazer mais uma pausa para os comerciais e já já estaremos de volta. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Um mercado que está em expansão é o de operadores de drones agrícolas. E existem escolas especializadas para treinar e ensinar essas pessoas. Eu estou conversando com a Tamara Maciel e a nossa entrevista, o tema é Dicas para garantir bons resultados com a operação de drones nas lavouras. Eu fico imaginando como é que é operar um equipamento desse, porque para operar um drone desse tamaninho assim, tem hora que já dá uma tremedeira, né? Dá um medo danado, um medo dele cair, medo dele bater numa árvore. Como é que é? Os alunos relatam fatos assim para vocês? Sim, o drone, né, para operar em si, a gente costuma comparar que é igual mexer num telefone, num tablet, né, no smartphone ali. Tu vai aprender, vai estar tudo pronto, tu precisa entender das funcionalidades, fazer o teu mapa e deixar que o drone trabalhe junto com você, né? Até muitas vezes alguns alunos perguntam, mas eu já tô velho para isso. Não. Nós atendemos aqui alunos desde 16 anos, emancipados legalmente, né? Até 72 anos foi o nosso operador mais experiente. Então, o drone ele é uma tecnologia para todos os níveis, para todos os tipos de pessoas operarem, né? É uma tecnologia e é fácil. Quem começa a trabalhar com isso vê que é muito vantajoso e continua seguindo o mesmo caminho. Qualquer escola pode estar habilitada a dar um curso desse ou tem que haver alguma homologação junto ao Ministério da Agricultura, por exemplo? Sim, nós somos homologados ao MAPA. Sempre quando eu decidi criar uma turma como escola, eu já tenho que avisar o MAPA com 30 dias de antecedência, de que eu estou manifestando interesse em ter uma turma lá no dia 13 de dezembro. Então, essa turma precisa estar registrada e esse calendário, quando a minha turma é aprovada, ele fica disponível no site do governo federal, na parte do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, por isso a gente sempre indica, não apenas vendendo o nosso peixe, né, mas que quem quer entrar nesse mercado de trabalho, procurar a especialização, a se formar como aplicador e piloto, que procurem escolas homologadas, acessem o site do MAPA, vejam lá as turmas que tem, as escolas, para a gente poder estar sempre nos ajudando, né, a formar o aluno e a crescer como escola também. E como é que é o mercado de trabalho? Tem vaga para todo mundo? Tem muita vaga, tá sobrando vaga. O nosso intuito hoje, no ano de 2025 com a escola, é expansão, é expandir a nossa escola para outros estados também, porque nós temos relatos de pessoas que estão procurando muita mão de obra, estão procurando piloto, nós temos um grupo de todos os nossos pilotos formados que a gente vai alimentando, dando dicas de contratação, de vagas, porque falta pessoal qualificado.
Nós temos empresas, fazendas grandes na região do Mato Grosso que relatam a dificuldade de contratar um operador qualificado para poder trabalhar. E o mercado de trabalho está só crescendo. Hoje eu posso falar como escola que nós temos, desde 2021, 4.500 pilotos formados. E aí, relembrando um pouco do que a gente já conversou, né, que tu trouxe ali os dados, nós temos até 35 mil drones agrícolas. Então, tá faltando gente. Onde estão os pilotos, né? Claro que tem outras escolas, mas ainda nós temos o maior número de pilotos formados. Onde estão essas pessoas? Por isso, nosso projeto de expansão, para chegar até esse público também, para ter mais mão de obra qualificada no mercado. E como é que é a remuneração? Quanto que um operador de drone ganha? Então, hoje nós estamos com uma faixa média ali em torno de 5 a 6 mil reais de salário fixo, mais uma comissão, uma remuneração por hectare aplicado, né? Claro que isso depende muito do estado. Às vezes aqui no estado do Rio Grande do Sul é um valor, no estado do Mato Grosso é outro, mas a faixa salarial, a média, varia entre 5 a 6 mil reais de salário fixo. É uma pergunta que eu acho que eu não fiz para você. Para que alguém faça um curso de operador de drone, é exigido algum grau de escolaridade ou não? Não. Ele pode ter ensino médio ou ensino superior, independe. Isso, desde o ensino fundamental, então ele não tem essa exigência. O que se pede, né, os requisitos obrigatórios para entrar nisso é que seja maior de 18 anos ou que tenha 16, 17, mas apresente um atestado de emancipação, né, já carimbado lá no cartório. Mas assim, quanto à qualificação, ao nível de especialização, não se tem nenhuma exigência. As pessoas que quiserem saber mais informações podem buscar vocês onde? Nas redes sociais? Tem algum portal, algum site, alguma coisa? Onde é que acha vocês? Sim, nós temos a rede social, nós temos nosso Instagram, agroacademy.br, também é o endereço do nosso site. Podem entrar em contato com a gente, estamos sempre disponíveis para ajudar, para tirar as dúvidas. Até se você tem interesse em começar nesse mercado de trabalho, tem algumas dúvidas pontuais, se é vantajoso ou não, nós estamos com todo esse suporte e tem uma equipe qualificada para fornecer essas informações também. Eu acho que uma informação que ficou faltando é quanto custa um curso desse? Então, hoje nós trabalhamos com um curso completo na faixa de 5 mil reais. Tá? Ele é um curso com todas as certificações, completo, com os dias de prática. Mas a gente também faz a venda desses cursos de forma separada, né? Eu quero apenas o CAR, eu quero apenas o piloto de drone, que aí é metade do valor, é R$ 2.500 para cliente final. Vocês fazem a colocação desse pessoal no mercado de trabalho? Por exemplo, vocês têm aí uma lista de alunos em que as empresas, os produtores, as pessoas podem buscar quando estão precisando de operador? Sim, nós mantemos um banco de dados sempre atualizado desde a turma 1, hoje nós estamos na turma 95, com todos os contatos dos nossos alunos que passaram aqui pela escola, sempre que tem uma vaga ou um anúncio, ou que um produtor demonstre, eu sou aqui de Roraima e eu preciso de pilotos. Então a gente busca esse banco de dados, vê quais dos nossos alunos foram formados nessa região e indica para o mercado de trabalho também. Tamara, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi uma honra ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui presente com vocês. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.